E aí, folks, começando mais uma jornada Funded, tentando aqui falar o mais próximo possível do microfone, porque eu vi algum de vocês já falando sobre o volume. Eu vou tentar melhorar isso, eventualmente comprar um fone, um microfone melhor, né? Mas o dia de hoje foi bom, devo reconhecer o dia bom. Fiz uma leitura relativamente boa, consegui antecipar a movimentação, por mais difícil que tenha sido, certo? Não foi tão fácil. Claramente foi um price action bem tricky, né? Esqueci a palavra em português, mas é, creio que embaraçado. Meio que ele tá tentando esconder a narrativa. Pronto, creio que seja a melhor forma de falar isso. Ele escondeu bem a narrativa que tinha que ser feita. Só que, graças a Deus, eu consegui entender o que estava acontecendo. Eu consegui manter o viés fixo na minha mente, e esse viés fixo na minha mente conseguiu, glória a Deus, né, trazer um bom resultado hoje. Mas vamos lá, vamos primeiramente agradecer e depois eu mostro o que eu tinha enxergado. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de trabalho. Independente do resultado de hoje, eu aceito. Não temerei, pois Deus me colocou aqui por um motivo maior. Cada dia me torno mais experiente. Hoje eu me torno melhor do que ontem. É apenas uma questão de tempo, estou no caminho certo. Eu aceito o processo, muito obrigado. Se tem uma pessoa que é pra fazer isso dar certo, sou eu, velho. Se tinha uma pessoa que tinha que fazer isso dar certo, tinha que ser eu. Tinha que ser eu. Deus colocou isso no meu caminho e tenho certeza que isso não é por acaso. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei, hoje a narrativa ela estava bem escondida. O tesouro hoje, né, estava bem escondido. Só quem realmente presta atenção nos mínimos detalhes conseguiu de fato entender essa movimentação bullish, né? Principalmente essa movimentação aqui, certo? Por quê? Aí vai entrar o conhecimento antigo, o conhecimento de todo esqueci a palavra, de todos os conceitos, né, do ICT. Para quem sabe, existe. Para quem não sabe, né, nós temos o New Day Opening Gap. O New Day Opening Gap é um gap muito importante. Muito importante. São dois preços muito importantes que compõem, né, o New Day Opening Gap. O que é o New Day Opening Gap? É o preço de abertura das 18 horas com o preço de fechamento das 5, certo? 4,59. Às 4,59 o mercado tem um fechamento com um intervalo de 1 hora, certo? Esse intervalo de 1 hora o mercado fica simplesmente sem entrega de preço. O algoritmo para de entregar. Ele para. Buf, desliga. E aí às 18 ele volta novamente. Então esse preço, certo? A diferença desse preço de abertura às 18 e de fechamento às 4,59, você tem que anotar isso no gráfico porque esse é um preço de referência muito forte. O algoritmo ele vai ter como referência esse preço, certo? Durante vários dias na semana ou durante uma vez na semana especificamente, certo? Bom, para quem anota isso sempre, vai saber que aqui nós temos o New Day Opening Gap da quarta-feira, certo? Da quarta-feira da semana passada. Veja que nós estamos na quinta-feira. Estamos operando na quinta-feira e todo esse price action aqui foi entregue desde a semana passada, certo? Aqui quarta-feira, fizemos a high da semana passada, entregamos lá embaixo
tinha uma sell side semanal aqui embaixo que foi sweepada aqui exatamente, certo? E aqui foi a abertura da semana atual. Nós fizemos essa movimentação, retracement, e agora nós estamos entregando para cima. Aqui especificamente o Uniday Opening Gap de quarta-feira, que ele não foi perfeitamente tradeado. Que é tradeado? Negociado. É a mesma coisa, certo? Então eu mantive esse viés. Esse viés estava muito claro na minha mente. Por quê? Porque a gente estava entregando o preço abaixo dele, certo? E eu sei através de experiência e conhecimento dos conceitos, que New Week Opening Gaps e New Day Opening Gaps são responsáveis por imprimir, possivelmente com uma precisão de 70%, mais ou menos 70%, a high ou low do dia, certo? Então, quando você tem essas zonas ainda não visitadas ou não perfeitamente negociadas, eles acabam se tornando fortes ímãs de preço, certo? O algoritmo, ele tende a visitar essas regiões para negociar dentro dessas zonas. Por quê, Gabriel? Bom, eu não vou saber exatamente o porquê, porque o Michael nunca falou exatamente. Ele só falou que pessoas importantes, pessoas enigmáticas, que nunca a gente vai saber o nome, a feição, nada, elas negociam nessas zonas, certo? Elas querem o preço negociando nessas zonas. Pronto, só isso. É só isso que a gente precisa saber. Se a gente sabe que o preço tende a buscar essas zonas, a gente não precisa saber o porquê exatamente, é tudo o que a gente precisa. Então foi tudo o que eu precisei. O preço estava negociando aqui, certo? Vou até marcar aqui para vocês verem no 1 minuto também, todos os intervalos, tá vendo? Exatamente aqui a low do New Day Opening Gap. Então nós estávamos negociando abaixo dele, eu queria ver o preço buscar. Se eu queria ver o preço buscar, o que é que eu estou esperando? O que é que eu antecipo? Algum tipo de manipulação inferior. Certo? Simples. É aquilo, pessoal, que eu sempre falo aqui. Sempre. Percebam que eu tento ao máximo não dificultar as coisas. Pelo contrário, eu tento simplificar. Certo? Então, maravilha. O que é que eu estava esperando? Algum sweep de lows. Certo? Sweep de lows. Que lows eram importantes? Essa aqui. Por quê? Porque era Nova York. A única low de Nova York que tinha era essa aqui. Tem ineficiência mais embaixo? Não. Não tem mais ineficiência embaixo. Então, até onde eu queria ver o preço buscar? Até essa única ineficiência que tinha. Certo? Então, foi aqui que eu esperei algum tipo de manipulação. A gente criou Relative Equal Lows aqui com a notícia de 8,5. Certo? Relative Equal Lows. Essa low relativamente alinhada com essa. Nós sweepamos aqui por um tick. Sweepamos. Mas essa low sweepou essa daqui? Não. Então ela cria o quê? Relative Equal Lows. Certo? Quando o preço sobe e sweepa a high de Nova York, o que é criado aqui? Bastante liquidez, correto? Por quê? Porque quando a gente quebra uma high, principalmente se você estiver olhando em Regular Trading Hours, certo? Percebam em Regular Trading Hours. Quando o preço... Meio que... Tentem entender dessa forma. O mercado abre, certo? Todo mundo está olhando para essa abertura. O mercado abre, faz uma high, certo? Uma low e quebra a high para cima. O que é que o varejo está entendendo com isso? Nossa, nós vamos subir. É alta, é alta. A gente ainda gapou em alta, né? A gente teve um gap de alta. Então boom, vai para a lua. Vão o quê? Comprar. Exatamente o que o Smart Money quer. Exatamente. Por quê? Quando as pessoas compram, certo? Quando elas compram, onde é que elas vão posicionar os seus stops? Abaixo das mínimas mais recentes, certo? E o que são esses stops? São sell stops, sell side liquidity. Percebam
como é simples pensar dessa forma. E aproveitem, eu realmente amo fazer isso, que é explicar isso, esses conceitos, porque é lógico e não é ambíguo. É muito lindo. Quando você consegue enxergar isso ao vivo, você meio que fica, meu Deus do céu, será que eu devo saber disso? Saca? Mas enfim, essa liquidez abaixo dos fundos é criada através da quebra desses topos, porque pensem que muita gente desinformada entra comprado na quebra dos topos, certo? É onde as médias móveis deles estão sendo cruzadas para cima, é onde os indicadores de tendência estão cruzando para cima. Então muita gente entra comprado na quebra dos topos. E eles precisam posicionar os seus stops em regiões onde tem sentido, certo? Aí pense, onde que os traders de Elliott, os traders de suportes, os traders de suporte e resistência, os traders de Wyckoff, os traders de tudo, todos os operacionais. Como você mata todos eles da mesma forma? Como você mata todos eles da mesma forma? Dê aí uns 10 segundos de pausa. Pause o vídeo por 10 segundos aí e pense. Como você consegue eliminar todos eles da mesma forma? Porque você não precisa simplesmente ter um dia, o algoritmo pensando, né, ou o Smart Money pensando, hoje nós vamos dar um pouco de lucro para os traders de Wyckoff. E hoje a gente vai varrer todo mundo que opera Elliott. Não, hoje vai ser o contrário. Não existe isso. Não existe. Onde que todos são varridos? Todos. Pense durante 10 segundos. Pause o vídeo se puder. Alguns de vocês eu sei que nunca pausaram, mas vamos lá. Todos são varridos abaixo de mínimas ou acima de máximas. Onde todas as pessoas posicionam os seus stops são abaixo de mínimas e acima de máximas. E onde que o Smart Money entra? Exatamente. O mecanismo dele de entrada são os stops de todas essas pessoas. Então, se o Smart Money está antecipando a movimentação de alta, certo? Ele já sabe qual vai ser a high do dia, a low do dia, já sabe todas as movimentações. Então, se ele já sabe todas as movimentações, ele só precisa manipular o preço para que essas ordens de stop se tornem mecanismos para as suas entradas. Certo? Simples. Simples. Então, quando ele induz o preço com a quebra dessas máximas, stops são gerados embaixo. Stops o quê? Compradores. Só que stops de liquidação de posições compradoras necessariamente precisam ser vendas, certo? Precisa ser uma venda a mercado. Percebam que eu estou explicando isso novamente, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas é muito importante para você entender a lógica do mercado. Para você liquidar, para você encerrar uma posição compradora no mercado, você tem que ter uma ordem vendedora a mercado para executar, para liquidar essas ordens. Então, se você entra comprado com um contrato, um mini contrato, eu comprei um mini contrato, para eu bater o meu stop e encerrar a posição automaticamente, eu tenho que ter uma ordem de venda, certo? Uma de um contrato, certo? Então, todas essas ordens, pessoal, onde é que eu quero chegar? Todas essas ordens compradas, certo? As posições de stops deles estão todas posicionadas abaixo dessa sell side, ou pelo menos a grande maioria, né? Você não precisa saber quantas ordens, você não precisa daquele livro de Dom, você não precisa de Level 2 Data, nada daquelas coisas que mostram quantidade de ordens, porque o algoritmo não tem como computar a quantidade de ordens. Não tem, não precisa. Não precisa, você só precisa saber que existem ordens abaixo dessas mínimas e ordens acima das máximas. Só isso, certo? Se você sabe disso, se você sabe o viés, a narrativa, você não precisa de mais nada. Então, todas essas ordens de venda é o mecanismo de compra do Smart Money, certo? Então, ele vai comprar todas essas ordens. Se ele quer comprar, ele precisa de vendedores
ofertando as suas vendas em preços baratos, certo? Os preços mais baratos que você vai encontrar são abaixo de mínimas, é onde ele vai estar comprando. Beleza, aqui foi feita a reversão. Como você identifica isso? Com a mudança no estado de entrega do preço. Como é isso, Gabriel? Vamos descer aqui para o micro, porque eu gravei aqui a minha entrada. Tá vendo? Essa movimentação aqui, pessoal, foi essa movimentação aqui, tá vendo? Então perceba que esses dois candles de baixa, eles são os últimos down close candles, os últimos candles de baixa, tá? E quando a gente vê essa movimentação desses três candles aqui, esse candle, ele passa da abertura desses dois, tá vendo? Então aqui você vê a mudança no estado de entrega do preço no 15 segundos, certo? Perceba que depois da mudança do estado de entrega, o preço acumula e vaza da acumulação. Quando ele sai dessa acumulação, minimamente, certo? Por isso que eu peguei esse scalp, e foi bem curtinho. Minimamente, ele tinha que rebalancear essas ineficiências em premium, certo? Minimamente. Por quê? Porque essas ineficiências estavam completamente abertas. Então, quando você termina de fazer um trabalho embaixo e faz a mudança no estado de entrega dentro da narrativa, certo? Você tem uma grande probabilidade do preço minimamente balancear a pernada em premium. Por isso que eu peguei esse scalp. Esse foi o meu scalp de hoje, tá vendo? Eu peguei nesse candle, esse candle fechou, eu posicionei uma ordem basicamente no meio desse candle. Eu não precisei, eu percebo que não precisa esperar um PD array específico, tá? Você pode simplesmente colocar uma ordem abaixo do candle que fechou, antecipando um rebalance pelo menos da metade do preço, certo? Da metade desse candle, antecipando a continuidade. O que mais importa na sua operação é o stop. Você tem que colocar o stop no lugar onde não faz mais sentido a sua operação. Então, se eu entrasse aqui, obviamente não faria mais sentido o preço perder essa zona. Por quê? Porque todo esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, isso daqui já é perfeitamente balanceado. Já está eficientemente entregue essa zona. Então, essa consolidação, toda a consolidação tem um price action eficientemente entregue, certo? Então, não tem mais para que o preço perder essa zona antes de entregar no objetivo. Beleza? Então, order block feito, order block tradeado, certo? Toda essa acumulação feita dentro do order block, o preço estica, faz uma movimentação, exatamente o que eu queria ver, esse fair value gap aberto, porque ele está dentro da consolidação, então não tem para que o preço voltar nesse fair value. Aí ele vai, visita a ineficiência, visita a última ineficiência, faz mais uma acumulação, tá vendo? Faz mais um sweep, mais uma acumulação e estica lá na buy side. Não só a buy side, como também no New Day Opening Gap, certo? E dito e certo, New Day Opening Gaps, New Week Opening Gaps tem uma chance de 70% de imprimir a high ou low do dia, certo? Então aqui a gente está vendo a possível high do dia ou uma high de curto, médio prazo, certo? Você não precisa saber exatamente a high do dia nem a low do dia. O que você precisa é saber para onde é que o preço está indo. E aqui eu sabia para onde o preço estava indo, certo? Eu consegui antecipar a manipulação até onde ele poderia parar, o change state of delivery, criando order block e a entrega no New Day Opening Gap. Simples, pessoal. Simples. Tá ligado? Tentem pensar dessa forma simples. Os conceitos, eles são diretamente ao ponto. Diretamente ao ponto. Você não precisa de mais nada além disso, velho. Mais nada. Saca? Literalmente mais nada. É só você entender de forma lógica como você... Pensa do ponto de vista do Smart Money. Como você pode ser o mais lucrativo possível, né? Dentro desse mercado. E essa é a lógica. Essa é a lógica. Como você pode comprar mais barato e vender mais caro? A lógica tá aí. Tá ligado? Então é isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
sempre que eu posso, né, eu acabo me empolgando, que eu realmente gosto muito, velho. Eu gosto muito de ensinar o mercado. É onde eu realmente me encontrei. E cada dia que passa, eu me apaixono mais por isso. É onde realmente eu me vejo fazendo, trabalhando durante o resto da vida. E é isso. É isso, pessoal. Se você gostou do episódio de hoje, deixe seu like. A gente passou na primeira fase, né? Tô tentando não manter. Tentando não me alegrar muito. Vou manter o pé no chão. Manter a humildade. Porque não tem nada a ganho. Eu tenho que ficar feliz, tenho. Sim, é um fato. Tenho que ficar feliz, tenho que comemorar. Mas eu tenho que manter o pé no chão. Manter o pé no chão, porque ainda tem segunda fase. Ainda tem todo o trâmite, todo o processo para você fazer a grana, para depois sacar, certo? Mas acredito que se eu continuar fazendo o que eu venho fazendo, né, que é levar um dia de cada vez, tentar fazer uma boa leitura e uma boa execução, aí os resultados eles são apenas consequências, certo? Toda a honra e glória sempre, sempre vai para o nosso Senhor, sempre. Todo dia que eu tenho uma boa leitura, todo dia que eu não tenho uma boa leitura, todo dia que eu acerto, todo dia que eu erro, eu dou toda a honra e glória para Ele. Porque eu sei que tudo faz parte do processo. Tudo, literalmente tudo. Todo acerto, todo bom momento, né, é proveniente dEle. E todo erro, toda falha é permitido por Ele. Porque tem coisa boa para extrair disso. Certo? É isso, pessoal. Um abraço. Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana. E até a próxima. Valeu.